como é que tá o som. Tá beleza. Pessoal do Instagram, então beleza o som da Nato Focus. Estão escutando bem? Sim, Queria que aqui. vocês, se escutando bem, desse um positivo aí. Pessoal do Nato Focus, beleza? Marcelo, Tran- Alcer, Tranquilo? Maravilha. tá, tá ótimo, tá ótimo. Então, doutor Luciano, primeiramente é uma honra estar aqui, a gente ter conversado, a gente ter feito esse planejamento, aí no fim você aceitou o convite. E eu queria que você se apresentasse aí para os nossos clientes da Alcer, corredores, triatletas, esportistas, corre feira entrando, ó, maratonista. E é isso aí. Marcelo, muito obrigado pelo convite. Marcelo Arroio, uma pessoa que eu conheço há tempo, e é um dos fundadores aí da Alcer, né? Responsável da Alcer, que é uma grande empresa que faz eventos de corrida, de pedal, e referência de Rio Preto e toda a nossa região. Né? Uma empresa bem respeitada aí, muito diferenciada. E agradeço o convite para a gente falar um assunto tão interessante que é a atividade física, né? Da parte cardiovascular e atividade física. Um assunto que tem bastante, às vezes, dúvida, e é uma coisa que quando você aprende, mesmo você não sendo da área, um diferencial que você pode mudar até a vida ou salvar vidas das pessoas, né? Então, eu sou cardiologista, eu fiz residência em clínica médica, em São José do Rio Preto, eu fiz 2 anos de cardiologia e fiz hemodinâmica, que é a parte de cateterismo, né? E atendo no INCOR Rio Preto. Então, a gente veio para discutir aqui. Eu queria também agradecer a Nato Focus, que é uma empresa de suplemento vitamínico muito importante e que tem um propósito, Marcelo. Então, por isso que eles estão acompanhando aqui a gente, de mudança de vida. É uma empresa de ponta, de primeira, com material de grande diferencial, que está acompanhando aqui a gente. E é uma honra também receber o convite deles para poder a gente transmitir esse assunto que é bastante importante, tanto na suplementação quanto na parte cardiovascular e atividade física que nós vamos ver aqui junto com a tua equipe da Alcer. Obrigado aí pela apresentação, doutor. E honrado também que eu vou começar a usar os produtos, a suplementação, né? Hoje a Thaís fez o convite para mim e eu aceitei. A gente vai estar usando, divulgando aí no meu Instagram pessoal. Além de tudo, eu sou atleta, triatleta. Ano que vem temos mais um Ironman para frente, então eu vou precisar bastante de suplementação e com qualidade, né? Então, Com muito certeza. obrigado. A gente vai divulgando sempre no Instagram, no meu pessoal. A gente tem a Alcer aí que tem tudo a ver os esportistas. E é isso aí. Já está começando a chegar perguntas, viu? Isso. Ô Marcelão, acho que seria interessante nossos amigos aí, convidados, mandar um aviãozinho, pelo menos de 5 a 7 pessoas, para poder participar junto com a gente da live, né? Tanto o pessoal da Alcer, quanto o pessoal do meu Instagram, do teu Instagram, Marcelo, quanto da Nato Focus. Eu acho que é bastante interessante para a gente divulgar esse assunto que é muito interessante para todos nós, que eu acho que vai ser de bastante monta. A gente vai falar nessas próximos aí 57 minutos que 57 minutos quase para a gente vai falar, é um assunto bastante interessante. Nossa, Se cada um, 5 pessoas já fica bem bacana, mas inclusive a gente vai estar no nosso GTV depois divulgando, passando nos informativos, a gente tem vários canais e vamos divulgar essa live que vai ficar gravada. Doutor, vamos lá. O sedentário que quer começar a correr, quais os exames que ele precisa fazer? O cara nunca correu, o cara nunca fez uma atividade física, chegou lá no domingo e falou, agora eu vou mudar de vida. Na segunda-feira de manhã eu vou lá e vou começar a fazer uma caminhada, depois eu vou começar a correr. Quais exames precisa ser feito? Porque a gente vê que muita gente vai de supetão, já começa a querer fazer sem orientação nenhuma. E quais são os exames, os procedimentos a pessoa procurar? é uma pergunta muito interessante, Marcelo, que hoje a gente sabe que a atividade física é um dos melhores exercícios para a gente poder fazer. E fáceis, por quê? Para você fazer uma atividade física, basta ter uma meia e um tênis e sair para correr.
né? Então, isso é uma maneira fácil da gente poder fazer atividade. E muito, é interessante essa pergunta, que a gente vai pegar um gancho de quando, apesar desse paciente ser sedentário, esse é o principal paciente que a gente tem que ficar de olho na parte cardiovascular. Porque se ele é sedentário, ele já tem um fator de risco, né? Então, assim, todo paciente que, principalmente acima de 35 anos de idade, Marcelo, que é uma idade que a gente considera -se mais velho, né? Não o idoso, né? Mas a partir de 35 anos de idade e pacientes com fatores de risco, como o sedentarismo, esse paciente é interessantíssimo ele fazer um check-up cardiológico antes de começar. Né? Porque a gente se anima tanto quando vai iniciar a atividade física, a gente às vezes quer iniciar de uma maneira pegada forte. Então, você avaliação, alguns exames. Né? Esses alguns exames é um eletrocardiograma, um teste de esteira, um ecocardiograma, tá? Para poder ver se esses exames têm alguma alteração que mostre que esse paciente tem algum limite no seu início da sua caminhada, entendeu? Aqui eu pego o gancho para também a gente poder falar que qual idade, né, Marcelo, é interessante a gente fazer um check-up antes de qualquer atividade física. A partir mais ou menos dos 12 aos 25 anos, principalmente aquele atleta que quer seguir uma vida de atividade física mais puxada, é interessante fazer um check-up cardiológico, né? Então, aí aqui a gente vai graduando esse tipo de atleta, né? Se ele tem história familiar, né? Se ele nasceu com alguma doença cardiovascular, uma doença congênita. Então, é muito interessante essa pergunta. Então, todo paciente com sedentarismo, focado nesse tipo de paciente, é interessante fazer uma avaliação cardiovascular antes de iniciar a atividade física. A não ser que ele não sinta nada, ele começa uma caminhada bem leve até passar com um cardiologista. Tá, e vamos supor que o atleta, ele virou atleta de final de semana, ele já está começando já a ter um biotipo físico, um condicionamento físico bom. Esse atleta que já está e nunca fez o exame, também é a mesma coisa. Procura o cardiologista, faz os mesmos exames, o mesmo procedimento. Porque às vezes ele pensa, eu já corro 21 quilômetros, corri uma meia maratona, eu não preciso de exame. Eles pensam assim. Isso é uma pergunta muito interessante, porque tem um dado americano, de 1 a 3 para 100 pessoas, acontece morte súbita em jovens atletas, entendeu? E esses jovens atletas, aparentemente, não tinham nenhuma doença cardiovascular. Então, o que é a complicação principal, que eu acho que é uma mensagem que a gente tem que deixar para todos que estão assistindo aqui? A principal complicação é uma arritmia, que é uma fibrilação ventricular, que acontece uma taquicardia ventricular. Entendeu? Então, essas são as complicações, independente das patologias, mas as mais comuns são essas duas aí, que é aquele paciente que está fazendo aquela caminhada, aquela corrida e tem um mal súbito. Isso acontece também, um dado muito interessante, 10 vezes mais em homem do que mulheres. Nossa, não sabia desse dado de homem do que mulher. Doutor, e quanto tempo precisa ser feito esse check-up? Depois que fez o primeiro, começou uma vez por ano, 2 vezes por ano, uma vez a cada 2 anos? Quanto tempo? Então, isso é uma pergunta bastante interessante, que eu falei, em idade escolar, aquele paciente que vai fazer uma atividade física, e que na minha opinião, pelo menos a cada 2 anos, aí na idade mais avançada, que é o adolescente, cada 4 anos, isso serve para aquele paciente que vai avançando a idade. Né? A gente sabe que quanto mais patologias esse paciente tiver, trazer mais precoce isso, pelo menos uma vez por ano. A não ser que ele tenha alguns sintomas e assim procurar o seu médico de referência, se for o cardiologista, precocemente. Né? Aí, Marcelo, entra naquele paciente que é hipertenso, aquele paciente que é tabagista, aquele paciente que que nem nós falamos aqui, tem a doença aterosclerótica, o obeso, entendeu? Então, esses pacientes de risco, até mesmo aquele que tem a doença do coração, que é a doença cardiovascular, por mais que ele não faça uma atividade de competição, que é aquela de
que force muito, tem que fazer um acompanhamento rigoroso pelo menos cada 6 meses a uma vez por ano. Maravilha, respondido e muito importante. Inclusive para mim, tá? Vou ser sincero, faz 3 anos que eu não faço o exame. Então, ótimo. É interessante isso, Marcelo, porque até a gente que é médico, cara, nessa correria nossa do dia a dia, a gente tem que parar um pouquinho e pensar que nós somos, o nosso desempenho depende da nossa saúde, Sim. entendeu? Então, acho que é interessante a gente, às vezes, será que faz 1 ano, 2 anos, a gente tentar gravar isso, ou até, pô, hoje tem estudo celular, mas pôr no celular pelo menos uma vez por ano, cada 2 anos, fazer uma avaliação cardiovascular, porque é tão interessante quanto você, a gente vai conversar aqui durante toda essa live, quando você faz uma avaliação cardiovascular e descobre uma patologia tratável, que você evita isso de ter uma complicação futura, entendeu? Então, acho que é muito interessante esse até comentário que você fez em relação a você, que acho que aqui fica todos que estão escutando em relação a esse tipo de prevenção. Inclusive, doutor, às vezes você diz, faz até mal, né? Às vezes a gente, atleta, acha que é normal, acha que é ter saúde, ser corredor. E realmente, sim, 99%, ok. Mas às vezes você descobrindo alguma patologia, né, cardíaca, o exercício físico pode fazer até mal para a saúde, né? A corrida, a caminhada. Então, primeiro, você vai explicar agora, precisa fazer um tratamento para depois voltar a fazer as atividades, né? Isso. Isso é muito interessante. Por quê? Por isso que a avaliação cardiovascular é muito interessante para a gente poder fazer atividade física. Porque tem alguns exames que nós vamos mencionar aqui à frente. A partir desses exames, a gente consegue quantificar como você inicia essa atividade física. Porque, como eu falei aqui no começo, a gente acaba empolgando, às vezes a gente começa a caminhada, amanhã a gente quer forçar um pouco mais, a gente aí conhece pessoas que fazem já atividade física há tempo, você quer acompanhar essa pessoa o mais rápido possível. Isso é uma coisa muito delicada, porque esse acompanhar aquela pessoa que está um passo a mais, 2, 3 de escada na sua frente, é onde que vem as complicações. Até não só complicações cardiovasculares, mas sim complicações até de lesões, de joelho, de tornozelo, de estiramento muscular. Então, isso é muito interessante, essa orientação, para a gente poder fazer o passo a passo certinho, né? Porque na maioria das vezes, quem começa atividade física numa idade aí que a gente coloca acima de 35 anos de idade, 100%, vamos falar 100 não, mas quase 100% das vezes está fora da atividade física alguma e um peso acima do normal, né, Marcelo? Exatamente, você tem toda a razão. E agora vamos falar do atleta profissional. É a minoria que corre, por exemplo, nossas corridas, né? A gente chega aí a 2% do público profissional. Vamos falar desde do corredor de rua, do maratonista, do cara que vai para a Olimpíada, do jogador de futebol, o atleta mesmo profissional. É repetido em quanto tempo esses exames? Tem alguns outros estilos de exame mais preciso? O seu pai acabou de fazer uma pergunta aqui, Deixa eu ver. falando sobre o teste ergospirométrico, a importância Isso. dele. Grande doutor Percival. Acho que é a Lúcia, né? É a Lúcia. Isso, é minha mãe. Eu achei que era seu pai, agora que eu vi. É ela. Marcelo, é uma pergunta muito interessante, cara, porque vamos relembrar aqui as principais causas de morte súbita em atleta. Vamos falar as 3 principais, tá? Que é a cardiomiopatia hipertrófica, que eu vou falar um pouquinho aqui, que você está falando em atleta de alto nível, que são pacientes, são pessoas que podem ter, anomalia de coronária e miocardite. Tá? Então, vamos tentar falar essas 3 aqui. A cardiomiopatia hipertrófica, gosto de brincar até assim, para entender melhor, eu acho que é interessante para todos que estão escutando, o que significa essa cardiomiopatia hipertrófica? É quando o coração, Marcelo, sabe quando você faz musculação, que o músculo ele faz hipertrofia? Isso acontece com esse atleta profissional ou quem faz atividade física desde a infância, o músculo do coração faz o mesmo sistema. Ele fica hipertrófico, faz uma sobrecarga ventricular e faz uma disfunção diastólica.
E essa é um trabalho nos Estados Unidos, 36% das mortes súbitas são causadas por cardiomiopatia hipertrófica. A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença que ela pode ser congênita ou adquirida, desse jeito que eu estou falando, entendeu? Então, vale mencionar nas pessoas adolescentes ou pacientes de mais idade, acima de 35 anos de idade, o check-up que a gente fala, que é a avaliação cardiovascular, é muito importante, principalmente, né, para descobrir esse tipo de patologia. Por que eu estou falando isso? Quando você faz o diagnóstico dessa patologia da cardiopatia hipertrófica, estou falando várias vezes para a gente gravar esse tipo de cardiopatia, na maioria das vezes o paciente não pode realizar competições de alto nível. A gente tem um exemplo da nossa época até mais jovem, daquele jogador do São Caetano, que fez um quadro de morte súbita dentro do campo, entendeu? Então, para a gente tentar evitar esse tipo de patologia, é interessante fazer o acompanhamento. E aqui fica a dica que as principais sinais e sintomas que dá é a dor no peito, cansaço, mal-estar, esse cansaço ao esforço, aquele quadro de síncope, que é desmaio, entendeu? A partir daí, a gente começa a ficar de olho nesse tipo de cardiopatia, né? Assim, vão dando continuidade. E a outra patologia, que é a anomalia de coronária, isso acontece em pacientes jovens, o que é essa anomalia? O trajeto da coronária, ele tem um trajeto para ele irrigar os dois lados do coração. Quando ele tem uma anomalia, ele passa entre a pulmonar e a aorta. Quando você faz esforço físico, aquela coronária comprime e faz um quadro súbito de infarto agudo do miocárdio. Então, essa é outra patologia. E a terceira, são várias, mas para a gente gravar aqui, a gente pode até às vezes mencionar umas outras, que é a inflamação do músculo cardíaco, aquele que faz o coração ficar inchado também e perde a força do coração. Então, isso daí pode ser, na maioria das vezes, em jovens, secundário a um quadro gripal, que é a gripe que pega o nosso músculo, que fica com aquela dor, sabe, aquela dor insuportável, parece que você apanhou. Lá dentro do coração pode ter uma inflamação dentro do músculo do coração. Entendi. Então, essas três patologias são as principais de morte súbita que acontecem em atletas. Essa patologia é normal, falando nela, a cardiopatia hipertrófica? Porque é o seguinte, eu não sei se é isso, tá? Eu fui fazer os exames, aí o médico assustou, nossa, mas acho que funcionando, é ultrassom? É ultrassom. É ecocardiograma. Ecocardiograma, falou assim, nossa, seu coração é um pouco grande. Você faz alguma atividade física? Eu falei, nossa, acabei de fazer uma maratona. Na época, né? Isso, certo. Aí eu fiquei com isso gravado, né, na cabeça. Entendi. É uma pergunta muito interessante, Marcelo. Acho que você quer complementar alguma coisa, não? Não, isso aí. É mais da cardiopatia hipertrófica. Isso, que nem você falou. Aí eu quero te perguntar, faz quanto tempo que você faz atividade física, né? Desde quando eu nasci. Entendeu? Então, esse paciente, que nem eu falei, adquirida, quanto mais atividade física você vai fazendo, tem aquela hipertrofia mais leve e a hipertrofia mais acentuada, que tem um comprometimento maior do ventrículo, entendeu? Então, o que a gente orienta? Às vezes, esse paciente, se for uma cardiopatia significativa, não fazer alto nível, mas aquele que tem uma cardiopatia igual, ao exemplo, a sua, é tentar manter uma carga de atividade física não tão pesada, mas que você possa fazer moderado abaixo nível de competições, entendeu? Porque isso daí, você vai ter o teu corpo também por um limite de fazer esse tipo de atividade, entendeu? Porque vai chegando um certo pico da nossa vida que você às vezes vai diminuindo esse tipo de atividade que é bem pesado, o que é o treinamento, né? E é bem diferente também os treinamentos que a gente faz do que um atleta de alta performance, alto rendimento faz também, né? Isso. Leva bem a conta. A gente não chega raramente no limite, no esforço máximo nosso, e quando chega não é sempre, e eles sempre estão ali no esforço máximo, né? Todos os dias, várias horas por dia, né, doutor? Isso, com certeza. Por quê? Atividade física, Marcelo, é interessante isso, esse alto nível, porque o nosso organismo, quando ele está no alto nível, ele está produzindo muitas substâncias. E aquele paciente que às vezes tem já uma patologia prévia, quando você está no alto nível, aquele vaso ele pode ficar um pouco mais friável. É onde tem as complicações secundárias ao excesso de atividade física também. Então, o que eu orientaria é sempre fazer
a atividade física de competição, fazer por um período e depois diminuir. E quem está começando, sempre começar devagar, em períodos mais, aquele caminhada mais lenta, com um sapato bem confortável e aumentando devagarzinho a série, o tipo de esforço, entendeu? Porque isso não consome muito, não força muito o seu organismo e isso não leva a efeitos colaterais drásticos aí, né, Marcelo? Maravilha. E sempre todos procurarem o profissional, sempre. Não é Sim, sair correndo. Tem vários sim. profissionais capacitados aqui na nossa cidade, né, doutor? Tem assessorias esportivas, no maior nível possível. A gente repara porque na Alcer, doutor, 40 a 50% não tem assessoria esportiva. Então, corre por correr, treina sozinho, então a gente fica um pouco preocupado em relação a isso. Mas é isso aí, tá ótimo. Tem umas perguntas aqui, vamos ver para responder? Só para complementar isso que você falou, Marcela, é Ah, interessante isso que eu falo. A cardiologia, que é a parte da saúde, caminha com mais ou menos 3 a 4 especialidades, que é fundamental para a nossa saúde e prevenção, que nem você está falando. Médico, o educador físico junto com o fisioterapeuta e o nutricionista com uma boa alimentação, com assessoria. Então, isso, se você juntar essas 4 pilares que eu falei agora, a probabilidade de você ter alguma surpresa é menor. Então, acho que isso aqui fica uma dica bastante importante para você que está começando atividade física, tentar fazer todos esses passos. Por quê? Você fazendo esses passos, mesmo que a gente às vezes não documente nenhuma doença cardiovascular, o risco se torna menor. Mas a avaliação certa de todos esses profissionais, sem dúvida nenhuma, diminui todo esse risco. Quer ir lá para maravilha. as perguntas? Vamos lá, ó. A Carla respondeu aqui. A pessoa obesa que quer começar uma atividade física, você orienta como deve começar? Aí depende. Hoje a gente está na moda da caminhada, né? A academia hoje está difícil aí por causa dessa pandemia. E a bicicleta, que é está sendo um forte que todos estão fazendo esse tipo de atividade. O que eu aconselharia? Primeira coisa é fazer uma avaliação cardiovascular. Se tiver algum fator de risco, hipertensão, diabetes, tabagismo, colesterol, história familiar, isso é muito importante, quem tem história familiar, obesidade, fazer uma avaliação cardiovascular. Por quê? Por mais que nós estamos vivendo um período de pandemia, mas os consultórios hoje estão trabalhando com todas as prevenções, entendeu? Porque às vezes a pessoa deixa de procurar o serviço médico e corre o risco de fazer essa atividade física. Aquele paciente que é assintomático e sem história familiar, aí sim é aquele paciente que pode começar atividade física leve. Começa com a caminhada, aquela caminhada de 20 minutos a 30 minutos. Se não tiver algum sintoma, você vai caminhando. Hoje, até a Sociedade de Cardiologia, era 3 vezes na semana, mas quem puder fazer todos os dias, com certeza o benefício é maior. Então, comece uma atividade física leve, se não tiver patologias prévias, né? Se tiver, procurar o médico cardiologista, que nem esses fatores que eu falei, e começar bem de leve, com sapato confortável, em terrenos que não tenham grandes impactos. Ótimo, ótima resposta. O Beto, grande Beto locutor, saudade de você. Em breve nós vamos estar juntos, viu? Ó, ele para para se saber o limite dos batimentos máximos, a famosa conta 220 menos a idade é válida? É válida. Isso é uma coisa prática da gente fazer, Marcelo, porque a submassa, a gente tem que atingir a submassa para não ter consumo excessivo, da gente forçar o nosso coração, entendeu? E isso daí é uma coisa muito interessante para a gente poder, na prática da caminhada, da atividade física, a gente poder deixar o nosso limiar de esforço físico trabalhar nesses valores, entendeu? Aqui, até a gente pode pegar o gancho, principalmente daqueles atletas, o teste ergométrico, que é com a espirometria, né? Que você perguntou, que é um exame bastante focado para aquele atleta, porque você vai ver o consumo
de máximo de oxigênio. Aí você vai ver o linear anaeróbico e aeróbico, junto com a frequência cardíaca, e também a gente vai ver o gasto calórico associado. Por quê? Com esses parâmetros, você consegue quantificar o tanto que é benéfico a tua atividade física naquele determinado esforço físico. Para você não forçar muito e ter o risco de doença cardiovascular, e você, tanto da parte cardiovascular, quanto da parte respiratória e da parte metabólica. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito interessante, que é um exame que, assim, que todos os atletas, se pudessem fazer esse tipo de exame, é um exame bastante fidedigno para você fazer uma atividade física de uma maneira mais tranquila e com risco menor. O próprio Beto aqui falou que o seu áudio não está saindo. Que teria como alguém falar aqui, colocar número 1 se está tudo ok, número 2 se estiver errado, ajudar a gente? Isso, Porque boa. E na Nato Fox vocês estão escutando ou tá ruim? é do Nato Fox e Entendi. com o Marcelo, que parece que está ruim. O Alcer acho que está ok, é o número 1. Doutora Fernanda, depois você vem aqui um pouquinho me ajudar, quero te fazer uma pergunta, tá aqui do meu lado. Tá escutando? Aí, ó, no Nato Fox e Marcelo, tá 2, ó. O Alcer, 1. Tá escutando o Nato Fox? Pessoal, como que tá aí? Dá um ok se estiver escutando. Tá escutando agora, Nato Fox? Bateria. Aí, o Nato Fox tá 2, doutor. E o Marcelo. Só a gente pedir para todos ligarem para Alcer e doutor Luciano, né? O que você acha? Pessoal, nós estamos aqui tentando arrumar o áudio do Nato Fox, mas eu vou tentar mais um pouquinho. Se eu não conseguir, vocês tentam entrar no meu Instagram, Dr. Luciano Trindade. Ou Marcelo Arroio. Ou Marcelo Arroio, tá? Qual que... O pessoal já está saindo, ó. Então é isso, vamos continuar aqui. Para quem não, acho que é o seu áudio. Quem está aqui no Instagram, Marcelo Arroio e Nato Fox, por favor, entrar no daalcer.oficial ou Doutor Luciano Trindade. Isso. Ok? Doutor, vamos lá. Teve uma pergunta aqui do Jean, muito interessante, em relação à suplementação pré e pós-treinos. E eu queria aproveitar esse gancho e perguntar, muito atleta, a gente vê amigos, conhecidos, várias pessoas que tomam pré-treino, tomam cafeína, tomam até efedrina, e assim, qual é o risco de tomar esse tipo de suplementação sem nenhuma orientação? É claro, se foi no profissional orientou, tudo bem, ok, né? Mas como que essas pessoas que estão tomando sem orientação, o que você pode falar? Marcelo, é uma pergunta muito interessante. Hoje, a suplementação é uma coisa que a gente, nós precisamos muito isso. Até ter uma experiência que está acontecendo comigo no consultório, a gente vai dosando algumas vitaminas que a gente está vendo que, como a alimentação mudou muito, então a carência no nosso organismo é muito grande. Então, o nosso organismo, pela própria alimentação, na maioria das vezes não está conseguindo fazer a absorção necessária que o nosso organismo precisa. Então, é sempre interessante você procurar um profissional da saúde, que eu acabei de falar, falei até aqui já, em relação a tanto aquele cardiologista que faz um pouco da parte de suplementação, quanto a nutricionista, para orientar você certinho em relação à suplementação adequada para isso. Porque a gente faz uma atividade física e a gente consome bastante, entendeu? E sempre lembrar, Marcelo, que assim, como todo início de atividade física tem todo o seu tempo para poder devagarzinho aumentando a sua carga. Você não adianta tomar nenhum suplemento, nenhum estimulante para poder fazer com que
você faça atividade física. Porque tem um dado muito interessante que também o risco de morte súbita são os estimulantes e drogas ilícitas, entendeu? Isso é uma coisa que mais acontece em pacientes jovens. Então a gente tem que ficar muito de olho em relação a isso daí, né? Então, eu queria mandar um abraço pro Jean, lá da Euro. Ele que fez a pergunta, ele que fez a pergunta. O Beto, locutor, ele tá pedindo para você repetir a pergunta do 220, menos a idade se mantém. Isso é um dado muito interessante, Marcelo, para a gente saber o quanto a gente faz de atividade física, porque a submáxima é o limite que a gente faz para poder não forçar o nosso coração a passar daquele limiar dele que consoma mais, que faz o consumo maior dele. Então, essa conta é importante se você é uma maneira prática, né, que nem eu falei aqui, mas cortou, de você fazer um controle da tua frequência cardíaca, não esforçando. E sempre lembrar, que nem eu falei aqui, sobre aqueles atletas profissionais ou os atletas que vão conversar, são 2 exames fundamentais para a gente fazer esse cálculo, que é a ergoespirometria para profissionais, ou quem tem, quem queira fazer também, né, que não precisa ser atletas profissionais, ou o teste ergométrico já é suficiente para a gente poder ver isso daí, como o nosso organismo está preparado para poder iniciar uma atividade física. Maravilha, ótimo. Ó, acho que nós vamos ter que fazer uma outra live, viu? É muita Com certeza. Ô, Marcelo, tem uma coisa aqui, ó, que eu até tinha, eu combinei no comecinho da live. Eu quero fazer um sorteio de um kit imunidade da Natufox, que ofereceu aqui pra gente. O que eu vou fazer? No final da live, eu vou correr o dedo aqui e vou pegar o nome de uma pessoa que está acompanhando desde o começo para a gente sortear um kit da Natufox, que é a espirulina e a Vitamax, que é um complexo vitamínico. Muito bom, ó. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Top demais, ó. O doutor, arruma outro, a gente faz um na Alcer também. Vamos fazer. A gente faz uma artezinha bacana, a gente joga na Alcer e faz essa semana também, que é muito top isso. Muito, ó. Porque isso aqui, cara, hoje, não só da atividade física, mas esse período que nós estamos vivendo de Covid, que a gente tem que manter a imunidade lá em cima, isso aqui é fundamental, tá? Pessoal, a imunidade lá em cima é prevenção de várias, não só doenças cardiovasculares, mas virose, protege vários órgãos do nosso sistema do corpo, entendeu? Então, ao final, quem ficar até o final aqui, eu vou sortear para quem... Quero ver quem que vai ser o sortudo aí, né, Marcelão? Agora ninguém vai sair da live, hein? É isso aí. Ó, vamos lá para as perguntas, que tá ficando muito... Tá esquentando aqui, viu, doutor? O som melhorou da Natufox? Pessoal, dá um ok, um positivo assim, se tiver o som baixo aqui. Se tiver, tem 5 pessoas aqui no Marcelo Arroio e Natufox. Se não der, vem para a Alcer, doutor Luciano Trindade. Aperta os coraçãozinhos aí. Aperta os coraçãozinhos para o alcance e longe, coraçãozinho. Top. Ó, é o seguinte, a maioria das pessoas, dos atletas, adora tomar aquela cervejinha, né? Durante a semana, um vinho. Geralmente tem os treinos longos de sábado. 99% tem treino longo de corrida no sábado ou no domingo. Quem é triatleta tem corrida no sábado e longo de bike no domingo. Só que toma aquela cerveja na sexta-feira, toma na quinta, tem gente que toma todo dia, tem gente que sempre tem aquele pós-churrasco, pós-corrida, pós-bike. Como que é isso? É um assunto um pouco até delicado, né? Porque tem gente que fala assim, eu corro para comer, eu corro para beber. Como que é isso? Se manter sempre os exames em dia, ok? Não, faz mal para o coração. A gente teve um caso no ano passado, numa corrida nossa, que teve 2 pessoas que foram para o hospital, para a Unimed, passaram mal no percurso. E a gente foi acionar o seguro, que a gente começou a ficar preocupado mesmo, né? Vamos acionar o seguro, né? Que aí o seguro falou, mas o seguro não cobre esse tipo de mal súbito, algum infarto, não cobre, é só acidental. Eu falei, mas como não, né? Não, a gente não cobre, a gente não sabe o que a pessoa fez um dia antes, a gente não sabe
como que é, se ela se cuida, a alimentação dela. Então, o seguro, até para todos saberem aqui das provas, é seguro acidental. Se alguma moto vem, atropela o trânsito, bate em você, se você pisa num tornozelo, torce o pé, bate o joelho, cai. Então, o seguro das provas é feito assim. Eles cobrem só acidental e não natural, que eles falam, né? Então, se você puder falar um pouquinho aí, doutor, sobre isso. Ó, uma coisa muito interessante esse assunto, né, Marcelo? Porque essa pergunta em relação principalmente ao uso de bebida alcoólica, depende muito de você que faz atividade física. Vocês que eu estou falando, todos que estão assistindo. Porque a gente sabe que o nosso desempenho, independente de fazer atividade física ou não, quando você faz uso de bebida alcoólica um dia antes, no outro dia você está acabado. Isso acontece mais em jovens que têm um organismo que metaboliza isso mais rápido. Mas mesmo assim, quem nunca foi para atividade no outro dia, depois às vezes até pequena quantidade, pequena assim, moderada a importante, e aquele rendimento não foi o mesmo. Então isso é uma das principais causas. Eu quero lembrar aqui que algumas causas também que a literatura fala, que os livros falam, de morte súbita. Uma delas são as drogas recreativas, que são as drogas mesmo, maconha, cocaína, bebida alcoólica. A temperatura, que é aquela insolação, né? Então você imagina juntar isso que nós estamos falando da bebida, mais a insolação. E outro fator muito importante é a asma, entendeu? Então essas três coisas eu acho que é interessante passar para todos que estão assistindo aqui, que são causas de morte súbita. Então, não adianta você querer, às vezes, fazer tudo ao mesmo tempo. Meu conselho qual seria? Antes de fazer aquela corrida do fim de semana, que você tanto se programa para chegar naquela corrida, tenta evitar o uso de bebida alcoólica pelo menos 12 a 24 horas antes. Né? Que você goste de tomar uma cervejinha, goste de tomar um vinho, goste de tomar algum destilado, faça isso pós-atividade física. Por quê? Toda atividade física, todo mal súbito que acontece na atividade física, na verdade, ele não avisa. Entendeu, Marcelo? Isso Sim. acontece de uma maneira inesperada. Né? Então, aqui vai a dica para não fazer uso de bebida alcoólica, uso de drogas. Isso daí são coisas assim que legalmente já não são certas. Então, evitar esse tipo de consumo alguma maratona, alguma corrida ou pedal, entendeu? Então, acho que é interessante essa orientação mesmo, e junto com o suporte que vocês têm de que vocês fazem, essa orientação que você deu também para todos que estão aqui escutando. Maravilha, ótimo, ótima resposta, Ô doutor. Marcelo, eu queria Oi. complementar, muito interessante que assim, em grandes eventos, assim, uma dica que todos aqui gostam de atividade física, o que a gente faz quando tem um mal súbito de uma pessoa que está correndo do seu lado, ou que está pedalando, ou que está caminhando? Ótima pergunta, ótima. Por quê? O que eu quero mencionar? A gente já viu vários noticiários, ou até presenciou, o que acontece? Na maioria das vezes, esse mal súbito, que pode ser uma parada cardiorrespiratória, quando acontece isso do seu lado, se não tiver um profissional da saúde, mas mesmo que você que está escutando não seja profissional da saúde, a primeira reação que você deve fazer é ver se a pessoa está desacordada mesmo, Marcelo. Por quê? Quanto mais rápido você agir nesse tipo de parada, desse tipo de paciente com essa complicação, começar uma massagem cardiorrespiratória, que é a massagem cardíaca, por mais que ele esteja fibrilando ou parado por algum outro motivo, e alguém ao redor conseguir chamar o suporte mais rápido, que é o SAMU, quando você está fazendo a massagem mais rápida nesse tipo de paciente, Marcelo, o sangue ainda mantém-se circulando. Por quê? Se 5 minutos esse paciente ficar parado, de 5 a 8 minutos, o risco de danificação neurológica é muito grande. E danificação neurológica é o quê? Sequela. E na maioria das vezes, se demorar mais, a chance de ter vida novamente é bastante baixa. Então, aquela pessoa que caiu do seu lado, quanto mais rápido você ter a ação de massagear na região do tórax, independente se você saiba fazer ou não, eu acho que é interessante porque isso a gente vê que salva vidas. Quando o suporte chegar, ele vai tomar todas as medidas. Eu já vi paciente... É uma morte súbita reanimada. Ser desacreditado naquele paciente que cai e daqui uns dias ele sair do hospital andando e todo feliz, com vida, né? Bela dica, inclusive, todos que estão acompanhando, atleta, a maioria, quem não tem a mínima noção de fazer uma massagem cardíaca,
né? Que sai para correr em terra, pedalar longe, com 2 pessoas. Acho que é importante pedir uma orientação mesmo, algum médico da família, ou algum médico, algum enfermeiro, que perguntar como é que eu faço uma massagem cardíaca, porque realmente o que você falou é muito importante. É, até chegar ao SAMU, você está a 10 quilômetros da cidade. Até chegar ao SAMU, né? A pessoa está lá tentando fazer a massagem, revezando com a outra, até chegar, você pode salvar uma vida, Isso. né? Os eventos são todos estruturados, tem ambulância, tem paramédico no meio do percurso. Então, raramente, em 3, 4, 5 minutos, no máximo, vai chegar ali a ambulância para atender. Agora, não, o treino é o principal. O Isso. treino, não é verdade? Então, assim, inclusive a gente poderia até fazer um explicativo de primeiros socorros e começar a divulgar isso. Acho que é muito bacana. E a pessoa, se interessar, pedir para alguém ajudar, né, a fazer esses Isso. primeiros socorros. Ô Marcelo, isso com certeza. E tem uma dica bastante importante, não só da parte cardiovascular, mas é uma patologia, cara, que é interessantíssimo para aquele paciente que está começando a atividade física, que chama assim, é uma complicação renal, que é chamada de rabdomiólise. Por que acontece essa rabdomiólise? Não sei se você já ouviu falar, mas é quando você faz uma danificação muscular pelo excesso de atividade física. Que nem você está falando, quando a pessoa não é treinada, não começa o treino de passo a passo. Quando você faz aquele treino muito forçado, acontece um excesso de atividade física e libera os conteúdos intramuscular na corrente sanguínea. Isso daí causa uma danificação muito importante na parte renal. Né? E isso tem risco de evoluir para insuficiência renal ou até para complicações maiores como morte. Esse tipo de paciente é o que começa a atividade física lá em cima, bem forçado, né? É aquele paciente que, na maioria das vezes, tem lesões e voltam antes da lesão melhorar. Então, ele está com a danificação muscular e ainda está rodando aquilo no músculo. Então, isso é uma das causas. Em ambientes muito quentes, aquelas pessoas que têm infecções prévias, às vezes um quadro gripal, alguma sinusite, que vão fazer atividade física, isso também é uma das causas dessa rabdomiólise, ou aqueles pacientes que já têm comorbidades, como dislipidemia, diabetes. Então aqui fica a dica, quando você mais uma vez for fazer atividade física, hidratar bem, e começar passo a passo, para não poder forçar o teu corpo mais do que ele precisa, junto à parte cardiovascular. Maravilha, maravilha. Nossa, ótima resposta. Essa live tá top demais, tá todo mundo falando aí nos comentários. Ó, agora eu vou fazer uma pergunta polêmica, que é até de encontro ao meu ramo, que é a organização. Correr uma maratona, doutor, é saudável? Ó, toda atividade física é saudável, Marcelo. Isso é muito interessante. E às vezes eu pergunto no meu consultório, só para pegar o gancho, doutor, eu tenho problema de coração, não posso fazer nenhuma atividade física, né? Assim, isso não é real. A gente tem que saber o quanto você faz de atividade física. Que nem essa pergunta muito interessante, assim, será que a maratona é benéfica ou não? Você, quando faz um ótimo treinamento com toda essa equipe que você faz, Marcelo, associado com nutricionista, que nem eu falei, a equipe que você tem com o educador físico e a parte de fisioterapia, e uma boa alimentação, seguindo todos os passos, você faz uma maratona tranquila. Por quê? A maratona não é corrida rápida, mas sim você fazer o teu trabalho gradativamente naquele treino que você fez. Porque teu corpo está adaptado para aquele tipo de maratona. Então, toda maratona, o segredo dela é você fazer um bom treino, que isso o teu coração vai estar preparado para você ser um grande vencedor. Nossa, maravilha, ótimo. Ó, vamos lá. O Garmin, a maioria aqui corre com Garmin, tem um relógio Garmin que marca Sei. praticamente tudo. Tem lá o VO2. Tem lá, se você faz um esforço, um treinamento de tiro, que você vai fazer um esforço forte mesmo, um treino forte, tem um treino mais longo, mais moderado, tem um treino passeio, tem lá o VO2 no Garmin, tem lá, o meu hoje é 55, aparece. Qual que é a importância, porque tem o teste de VO2, né, no consultório, na clínica, né? Qual que é a importância?
desse teste e se o real é o teste que nós vamos fazer com o cardiologista, que a gente vai lá e coloque no relógio depois. Não, Isso. porque assim, tem muita gente que acredita só no relógio, fala, não, é o relógio que vale, meu VO2 é esse. Às vezes não é regulado a frequência cardíaca, né? Assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o importante mesmo é ir no cardiologista e saber realmente o seu nível de condicionamento físico certinho, Isso. né? Isso é uma pergunta muito importante, porque às vezes a pessoa deixa de procurar o médico cardiologista ou uma área da saúde e confia nessas tecnologias que nós temos hoje, que são muito boas. Mas a tecnologia, fica a dica aqui, que você tem que saber usar a tecnologia mediante uma avaliação cardiovascular prévia, né? Principalmente reforçando aquele paciente que já tem patologias prévias que podem levar à doença cardiovascular. Porque toda atividade física, você vai fazer aquele esforço. Então, quem tem principalmente acima de 35 anos, tem um risco sim de ter alguma doença cardiovascular. A gente sabe que quando você faz atividade física desde pequeno, a chance é bem menor. Mas quando você faz associada a avaliação cardiológica e atividade física, a chance de você ter uma danificação aí é muito menor, né? Então, eu acho que aqui fica a dica de você fazer essa avaliação e acompanhamento sempre com o seu médico de referência, né? Maravilha. O Jean Camargo está perguntando se pré-diabetes é possível corrigir só com exercícios. Quem tem pré-diabetes. Jean, grande abraço. Pergunta muito interessante. Cara, o pré-diabético, aquele pré-hipertenso, o tratamento hoje é correção de alimentação, alimentação equilibrada e atividade física. Você pode sim fazer uma correção do seu diabetes com uma boa atividade física, uma boa alimentação e uma boa suplementação. Isso é muito interessante. Eu falo até, brinco com meus pacientes, hoje você às vezes está descontrolado como pré-diabético, pré-hipertenso, mas amanhã se você fazer todo o trajeto certinho, você pode ficar sem o remédio. Isso é muito interessante. Marcelo, acho que seria interessante a gente fazer o sorteio aí, hein? Então faz aí. Vou fazer aqui, aí a equipe da Datofox vai entrar em contato. Vamos lá, então vou correr o dedo aqui, hein? Vamos ver quem que é o sortudo. Só para lembrar que vai ser uma espirulina, tá? E ó, Vitamax, complemento vitamínico, muito top. Como é que toma? Como é que toma? Ó, esses daqui você pode tomar até 3 vezes por dia, tá? O Vitamax, 1 vez por dia, e a espirulina até 3 vezes. O que eu faço hoje? Eu tomo 1 vez por dia cada um. Isso é interessante também, você fazer uma avaliação cardiovascular com o seu médico de referência, tá? Mas aqui eu vou passar esse kit para tomar 1 vez por dia, e aí, se essa pessoa, se não for tão jovem, é interessante fazer um acompanhamento com a equipe cardiovascular. Mas isso aqui vai deixar teu sistema de imunidade lá em cima. Então faz o sorteio aí. Vamos lá, vou correr o dedo aqui, Marcelão. Vamos ver quem vai ser o sortudo, hein? 1, 2, 3 e... valendo! Carlinha Garcia. Vixe, de Barretos. Carlinha agora é triatleta. Agora Carlinha ela comprou uma Garcia. bike top. Agora ela comprou uma bike top, vai fazer todos os triatlos da nossa aqui. Show de bola. Pra cima. Ó, vamos tirar os comentários, Marcelo. Você consegue tirar pra gente fazer uma foto aí? Como é que eu faço? Nos 3 pontinhos. Aí no comentário tem 3 pontinhos. Certo. Clica nos 3 pontinhos que vai aparecer. Tirar comentário. Vai. Aê. Dá risada. Vamos lá, então. Vamos lá, fazer. Vai. Você fez? Fez. Você conseguiu? Então tá. Não, eu não consegui porque eu tô com o celular da Fernanda. Mas tá tudo certo. Você fez, você me manda. Beleza. Deixa eu ativar aqui de novo. E vamos fazer o sorteio na Alcer, tá? Para o pessoal ter também uma oportunidade aí de ganhar esse produto top. Vamos. Tem mais alguma pergunta aí? Vamos ver aí. Daniel falou aqui que tem gente que os VO2 é até 300 no Garmin. Aí sim.
A gente sabe que é de 30 a 40, né? E o máximo aí de 70, né? Então, que é os atletas de elite, né? E esses quenianos, o Lu, doutor Luciano, eu falo Lu porque você é meu amigo pessoal, eu não Que aguento. é isso, tranquilo. Os quenianos, os africanos, né, queniano, tem um VO2 diferenciado mesmo? Uma pergunta legal. Treinar na altitude aumenta o A seu hemoglobina, né? VO2? Isso. Ô Marcelo, os africanos eles têm uma coisa diferenciadíssima. A gente vê com os grandes campeões, né? Como que eles têm uma força muscular, eles têm um biotipo já, né? Que tem a força muscular, e isso faz um desempenho fantástico, principalmente naquelas arrancadas, aqueles tiros curtos, né? E eles são de peso leve, né? Então são pessoas que têm uma resistência muito boa, e isso, consequentemente, tende a ter esse benefício. Então, a gente vê hoje que é assim, muito individual, cada um faz o seu treino, mas tem pessoas que têm o dom e têm o biotipo próprio para aquele tipo de benéfico, principalmente na corrida, né, Marcelo? Marcelo, eu queria que você falasse rapidinho também da quem lesiona, igual aconteceu com você, porque às vezes eu falo assim para o paciente, vamos fazer doutor, mas eu tive uma lesão de joelho, tornozelo, não consigo voltar. Eu queria que você falasse rapidinho a tua história, que você teve uma lesão também, e hoje você faz Ironman e corrida, bike, tudo aí. É isso aí. A gente vê várias pessoas que já falam assim, não, eu tenho problema no joelho, eu não posso correr, não posso jogar bola, meu joelho dói, né? Então, doutor, eu já tive 3 cirurgias no joelho, uma com cruzado anterior, outra menisco medial e outra ligamento colateral medial. Foram 3 cirurgias. A do menisco do joelho direito não foi muito grave, mas tive que fazer uma cirurgia, passar pelos exames cardiológicos. E assim, por que eu fiz a cirurgia? Eu fiz a cirurgia para poder voltar a fazer o que eu amo, que era sempre, na época, eu não fazia triatlo, era corrida de rua, só, apenas corrida. Então eu fiz a cirurgia para sarar. Se eu não tivesse feito a cirurgia, eu não estaria fazendo o que eu faço. Então, assim, foi muita fisioterapia, muito fortalecimento, muito mesmo. Assim, focado como se fosse um treinamento de Ironman. Eu fazia um treinamento com a fisioterapia para poder voltar à minha vida normal. E hoje, se eu não me cuidar até hoje, dói. Às vezes eu fico 2 semanas sem fazer um fortalecimento, 2, 3 semanas, volta a doer. Hoje eu estou um pouco mais emagreci bastante mesmo, estou bem focado e meu joelho melhorou 80%, porque o peso, né? Imagina com 12 quilos a mais, você correndo 15, 20 quilômetros. Então, assim, é só procurar um médico, é só procurar um fisioterapeuta de bom Então, e ir para cima, né? com certeza. Eu acho que isso é para a gente mostrar aqui que mesmo com o tipo de lesão, é possível você fazer atividade física. Eu acho que eu queria só mencionar aqui, Marcelo, em relação às prevenções, né? Eu acho que aquele paciente que fuma, que tem pressão alta, diabetes, obesidade, história familiar, dislipidemia, eu acho que assim, essa prevenção para poder fazer atividade física é muito interessante, entendeu? Então, se você se cuidar, isso, assim, se cuidar junto com a atividade física, com uma boa alimentação, consequentemente, você terá uma longa vida e sem... a gente até diminui os remédios e sem danificações futuras, como infarto agudo, como AVC, como arritmias, como insuficiência cardíaca, que são as complicações relacionadas ao coração, entendeu? Então, aqui, essa prevenção é bastante importante e isso muda a vida da gente. E é uma coisa mais gostosa que tem quando você perde um peso, que você consegue fazer uma atividade física, a satisfação da pós-atividade física é fantástico, né? É fantástico. O Aurico falou aí, melhor de terminar a atividade física é tomar uma cervejinha depois. Isso com certeza, né? Porque a satisfação, aí junta as coisas, satisfação de liberação de alguns hormônios que o nosso corpo faz, isso dá uma satisfação muito boa. Então, isso em casa, família,
cabeça, então para trabalho, para tudo. Então dá um benefício muito grande. Disponibilidade e o raciocínio, sem dúvida nenhuma, tem muito benefício quanto à atividade física. Maravilha, ó. Olha o tanto de coisa que eu tô indo aqui para falar. Infelizmente, inclusive, ó, tem bastante gente aí ao vivo. Entra no Alcer Oficial no YouTube e dá um inscreva no nosso canal para a gente poder fazer lives importantes como essa, não só em 1 hora, que a gente está acabando, a gente poderia ficar aqui 2 horas conversando, porque muita informação, muita coisa para conversar ainda. E vamos fazer, É. e vamos fazer outra live, porque tem muita coisa para a Vamos, gente conversar. com certeza, tem o pessoal também que me acompanha, que te acompanha aí, e o pessoal da Natufox, que é um produto bastante interessante, que também ajuda muito na saúde. Se quiserem dar alguma opinião sobre os assuntos para a gente poder discutir, Marcelo, acho que aqui a gente está plantando uma semente que a gente vai poder Isso. compartilhar com muita gente o benefício que hoje vejo a saúde é fundamental, né? Às vezes a gente esquece um pouco de cuidar da nossa saúde, às vezes eu até brinco, a pandemia veio para a gente abrir os olhos. Então vamos cuidar da saúde, que com saúde a gente não, a gente felizmente não tem limite, a gente vai aonde quer. E E, saúde é tudo na nossa vida. e vamos pedir aí para quem está assistindo, entra ali no feed, tanto o seu, tanto na Alcer, coloca o Que a que gente, mais gostou dessa live. isso. E a gente vai deixar salva também, né, Marcelão? Vamos deixar A salvo, gente vamos vai no divulgar meu nos Instagram, no grupos. teu, da Natufox, do Marcelo, do Alcio, então vai ser muito interessante. Maravilha. É isso aí. Muito bom, Marcelão. Obrigado pela oportunidade, por compartilhar conhecimentos muito interessantes para nós todos. Tamo junto e vamos marcar a próxima. Com certeza. Valeu. Um abraço. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado a todos que participaram. Tchau, tchau. Um abraço.